Muita atenção que muita gente errou isso na prova, tá? Temperatura de fusão e temperatura de ebulição. O que é a temperatura de fusão? O que é o ponto de fusão? É a temperatura mínima que um corpo tem que atingir para mudar do estado sólido para o líquido. Por exemplo, a água a nível do mar. Por que eu falo a nível do mar? Não tem altitudes e nem para baixo, né? Que eu não lembro o nome agora. Não tem altitudes nem para baixo, vou errar. E a nível do mar, a água ferve a 100 graus, tá? Então, a 100 graus vai ser a temperatura de ebulição dessa água, o ponto de ebulição. É a temperatura em que a minha água começa a passar do estado líquido para o gasoso. E a nível do mar também, a 0 graus é a minha temperatura de fusão, ou seja, a minha água está no estado sólido e começa a passar para o estado líquido, tá? Então, lembrando, temperatura de fusão é a temperatura mínima que a minha matéria tem que atingir para passar do estado sólido para o líquido. E temperatura de ebulição, o ponto de ebulição, é a temperatura mínima que o meu corpo tem que atingir para passar do estado líquido para o gasoso, tá bom? Gravem isso, que muita gente errou isso na prova, tá? E vocês fizeram muita confusão, tá? E lembrando, quanto mais para cima eu for, quanto mais para o alto eu estiver, menor vai ser a pressão sobre a minha matéria, né? Então, a minha água, por exemplo, irá ferver, aqui tem um exemplo na apostila, portanto, em locais de maior altitude, como no Pico da Neblina, o ponto mais alto do Brasil, a água ferverá aproximadamente a 40 graus, pois lá as partículas do líquido precisam de menos energia para vencer a pressão atmosférica. Então, para ela começar a borbulhar, vai ser muito mais rápido. Não tem nada impedindo que ela borbulhe, não tem uma força impedindo que ela borbulhe. Então, a temperatura de ebulição será menor em Santos, que é a nível do mar, por sua vez. A água pura entra em ebulição a 100 graus. Então, a pressão atmosférica influencia na temperatura de ebulição da minha matéria, tá? Quanto mais alto eu for, menor vai ser a minha temperatura de ebulição daquela mesma matéria. Igual eu falei, da água a nível do mar é 100 graus. Agora, esse Pico da Neblina, que é que é a montanha mais alta, né, do Brasil, a água vai ferver lá a 40 graus e é a mesma água, né? O que diferencia é a pressão atmosférica, que é menor.